Oi, galerinha, tudo bem? Chegamos à nossa sexta semana de aula. Semana passada nós fizemos uma aula de revisão. Essa semana, conteúdo novo. Quais são os conteúdos que a gente vai ver essa semana? Propriedades da multiplicação, terminando a parte de multiplicação do livro didático, e divisão de números inteiros. Bacana se você retomar a regrinha de sinais para nossa aula. Espero vocês, peguem o seu material e vamos lá. Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Chegamos à nossa aula da semana 6 e os assuntos da aula de hoje são propriedades da multiplicação e divisão de números inteiros. Então, pegue o seu livro de atividades e vamos lá. Vamos retomar um pouquinho das propriedades da multiplicação? São 4 propriedades que vocês viram na videoaula. A primeira delas é a propriedade comutativa. O que é que diz a propriedade comutativa? Que a ordem dos fatores não altera o produto, quer dizer que a ordem dos números da multiplicação não muda o resultado. Vamos ao exemplo. Eu tenho menos 2 vezes o mais 10. Vou multiplicar os números. 2 vezes 10, 20, e na multiplicação nós aplicamos a regra de sinais. Menos com mais, menos. Agora, eu vou mudar a ordem dos números, dos fatores. Percebam que eu tenho mais 10 vezes o menos 2. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, é o que diz a propriedade comutativa. Agora, vamos revisar a propriedade associativa. Ao associar os fatores de forma diferente, o produto não se altera. Vamos lá então. Nós temos menos 6 vezes mais 4 vezes o menos 2. Vamos começar agrupando o menos 6 ao mais 4. Então, eu vou começar fazendo menos 6 vezes o mais 4. 6 vezes o 4 deu 24. Menos com mais deu menos. O menos 24 nós vamos multiplicar pelo menos 2. Atenção lá. 24 vezes 2, 48, menos com menos, mais. Agora, observe ao lado direito da tela que nós vamos fazer a associação dos mesmos números de forma diferente. Agora, nós vamos começar efetuando a multiplicação entre o mais 4 e o menos 2. Acompanha lá. Menos 6 que multiplica. 4 vezes o 2 dá 8, mais com menos dá menos. Então, nós temos menos 6 vezes o menos 8. 6 vezes 8, 48, menos com menos, mais. Percebam que nós tínhamos o produto entre os mesmos números, associamos de formas diferentes e chegamos ao mesmo resultado. Agora, nós vamos continuar a revisão das propriedades, a propriedade do elemento neutro. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Qualquer número que nós multiplicamos por 1 sempre é o próprio número. Olha o exemplo. 1 vezes mais 5. 1 vezes 5, 5, mais com mais dá mais. Menos 20 vezes 1. 20 vezes 1 deu 20. Menos com mais dá menos. Percebam que nas duas situações, quando nós multiplicamos um número inteiro positivo por 1 e um número inteiro negativo por 1, a gente manteve os mesmos números. E a propriedade distributiva, que é uma das mais importantes da matemática. Ela diz o seguinte: para obter o produto de um número inteiro por uma adição algébrica, multiplica-se esse número por todas as parcelas e depois adicionam-se os seus resultados. Vamos lá então. Observe o exemplo, nós temos menos 3 que multiplica mais 4, mais menos 2. Eu vou começar efetuando a multiplicação do menos 3 ao mais 4. Depois, eu vou multiplicar o menos 3 pelo menos 2. Então, atenção, nós estamos aqui escrevendo o que a gente acabou de falar. Menos 3 que multiplica mais 4, mais menos 3 que multiplica o menos 2. Efetuei as multiplicações. 3 vezes 4, 12,
menos com mais deu menos, mais 3 vezes 2 dá 6, menos com menos dá mais. Agora nós temos uma adição entre dois números inteiros. Lembrar que o positivo confirma o número que vem depois. Então, nós ficamos com menos 12, o positivo confirmou mais 6. Sinais diferentes nós subtraímos e permanece o sinal do maior. Se eu devo 12 e paguei 6, eu continuo devendo 6. Galerinha, essa é a propriedade mais importante da multiplicação. Quando nós formos estudar equações, nós vamos usar muito essa propriedade. E agora a gente vai para os exercícios. Livro de atividades, página 9, exercício 20. Diz o seguinte: calcule mentalmente os produtos. Lembrar que produto é o resultado de qualquer multiplicação. Não precisa calcular mentalmente se você não consegue, você pode fazer os cálculos ao lado. Vamos lá então. No item A nós temos menos 2 que multiplica menos 4, que multiplica mais 5, que multiplica o 6. O 6 não tem sinal, ele é um número positivo. Então, nós multiplicamos todos os números. 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 5 dá 40, 40 vezes 6 dá 240. Agora, atenção ali, olha pessoal, eu estou colocando as multiplicações e os sinais. Quando nós multiplicamos o menos 2 pelo menos 4, deu mais 8, e o mais 5 pelo 6 deu 30. Quando nós multiplicamos o mais 8 vezes o 30, deu 240, e mais com mais dá mais. Percebam que nós estamos aplicando a regra de sinais. Item B, estamos multiplicando 5 fatores, 5 números. Olha como a prof vai fazer. Eu vou começar multiplicando os dois primeiros. Eu vou tentar fazer 2 a 2. 4 vezes 1 dá 4, menos com menos dá mais. Agora, 5 vezes o 3 dá 15, mais com mais dá mais. Agora, eu vou multiplicar o mais 4 vezes o 15, mais com mais dá mais. 4 vezes 15, 60. E vou multiplicar o 60 pelo fator que ficou sozinho lá em cima. Mais com menos dá menos, o dobro de 60, 120. Vamos ao item C. Vou começar multiplicando 2 a 2. Então, atenção. 8 vezes o 2 dá 16, menos com mais dá menos. 7 vezes o 5 dá 35, mais com menos dá menos. Agora eu vou multiplicar o 16 vezes o 35, que dá 560, e menos com menos deu mais. Item D. Vou começar multiplicando 2 a 2. 12 vezes 4 dá 48, menos com menos dá mais. 1 vezes o 25 deu 25, menos com mais dá menos. Agora nós vamos multiplicar o 48 pelo 25, que dá 1.200, e mais com menos deu menos. Pessoal, super fácil, é multiplicação e aplicar a regra de sinais. Vamos ao item E. Vou começar multiplicando 2 a 2. 50 vezes o 4 dá 200, menos com mais dá menos. 2 vezes o 20 dá 40, menos com menos dá mais. 200 vezes o 40 dá 8.000, menos com mais dá menos, arrume ali. Só que agora eu vou multiplicar o 8.000 por zero. Qualquer número que nós multiplicamos por zero dá zero. Prof, mas então eu tive todo esse trabalho para nada? Quando você percebe que você está tendo multiplicações e que um dos fatores é o algarismo zero, direto pode colocar o zero. Item F. Vamos lá. 10 vezes o 3 dá 30, mais com menos dá menos. 1 vezes 4 dá 4, menos com menos dá mais. 30 vezes o 4 deu 120, menos com mais deu menos. Ok, pessoal? Vamos agora continuar na página 9 do livro de atividades, no exercício 21. Escreva um dos fatores de cada multiplicação a seguir por meio de uma adição ou subtração e, aplicando a propriedade distributiva, determine os produtos. Destaca aí com seu marca-texto, propriedade distributiva. Olha o item A.
nós temos uma multiplicação normal. Nós poderíamos multiplicar o 7 pelo 25 e aplicar a regra de sinais. Mas o exercício pediu que a gente aplique a propriedade distributiva. Olha o que eu vou fazer. Eu vou decompor o 25 em 20 mais 5. Então, agora eu vou reescrever essa pequena expressão. Menos o 7 vezes. No lugar do 25, eu vou substituir pela forma que eu fiz a decomposição. 20 mais 5. Agora, eu vou aplicar a propriedade distributiva. Eu vou multiplicar o menos 7 por todos os números que estão dentro dos parênteses. Então, vamos lá. Menos 7 vezes 20 dá menos 140. Menos com mais dá menos. 7 vezes o 5 deu 35. Percebam que agora nós temos sinais iguais. Sinais iguais, a gente soma os números e mantém o sinal. Eu devo 140 para uma pessoa, eu devo 35 para outra, no total eu devo 175. Então vejam que para a gente poder aplicar a propriedade distributiva, nós fizemos a decomposição de um dos fatores, do 25. Vamos ao item B. Agora eu tenho 14 vezes o menos 8. Eu posso decompor o 14? Então vamos fazer essa decomposição. O 14 mais 8, o 14 é 10 mais 4. Então vamos lá. Vou multiplicar o menos 8 pela decomposição do número 14. Vou multiplicar o menos 8 por cada um dos números que está dentro dos parênteses. Menos 8 vezes 10 dá menos 80. Menos 8 vezes mais 4 dá menos 32. Sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. 80 mais 32 dá 112, negativo. Vamos ao item C. 35 vezes o menos 11. Nesse caso, você pode escolher quem você quer decompor, o 35 ou o 11. Não vai fazer diferença no final. Eu vou decompor o 35. O 35 é 30 mais 5. Vou reescrever essa multiplicação agora. Menos 11 que multiplica 30 mais 5. E vamos multiplicar o menos 11 por todos os números que estão dentro dos parênteses. Então, vamos lá. Menos 11 vezes o 30 dá menos 330. E menos 11 vezes o 5 dá menos 55. Sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. 330 mais 55 dá 385. Repetimos o sinal, negativo. E finalizando esse exercício, vamos para o item B. Nesse caso, nós temos o menos 9 que multiplica o 85. Só podemos decompor o 85. Então, vamos lá. O 85 é 80 mais 5. Reescrevendo essa expressão, menos 9 que multiplica 80 mais 5. Agora, eu vou multiplicar o menos 9 por todos os números que estão dentro do parênteses. Atenção lá. Menos 9 vezes 80 dá menos 720. Menos 9 vezes o mais 5 dá menos 45. Mantendo a regrinha, sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Galerinha, é menos 765. Lembrar que repete o sinal. Arrume aí. Agora, nós vamos para a divisão de números inteiros. Retomando um pouquinho desse conceito. Olha lá. Na divisão de números inteiros, nós temos um quociente de dois números inteiros diferentes de zero, porque não existe número divisível por zero. Então, nós vamos dividir os números e aplicar a regra de sinais. Lembrando da regrinha de sinais, se você tem números com o mesmo sinal, a resposta é positiva. Se você tem números com sinais contrários diferentes, a resposta é negativa. Olha os exemplos abaixo. Mais 12 dividido por mais 4. 12 dividido por 4 dá 3, mais com mais dá mais. Menos 12 dividido por menos 6. 12 dividido por 6 dá 2, menos com menos deu mais. Próximo exemplo. Mais 36 dividido por menos 6. 36 dividido por 6 dá 6, mais com menos deu menos. Último exemplo. Menos 8 dividido por mais 4. 8 dividido por 4 dá 2, menos com mais dá menos. Percebam que nos dois primeiros exemplos nós estávamos dividindo números com sinais iguais, a resposta ficou positiva. Nos dois últimos exemplos nós estávamos dividindo números com sinais diferentes,
Portanto, a resposta ficou negativa. 3 tópicos bem importantes que vocês não podem esquecer. Não existe divisão por zero. Nós não podemos dividir nenhum número por zero. O zero não pode estar no divisor. O quociente entre zero e um número inteiro positivo e negativo é igual a zero. Quer dizer que se eu dividir zero por qualquer número positivo ou negativo, é zero. Então, gravem lá. Eu posso dividir o zero por qualquer número, mas eu não posso dividir nenhum número por zero. E, em divisões não exatas, o quociente não é um número inteiro. Ele vai ser um número decimal que nós vamos ver na sequência. Lembrar da regra de sinais. Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos, menos com mais dá menos. Vamos aos exercícios então. Livro de atividades, página 10. Exercício 23. Exercício bem simples, direto para a gente treinar a divisão. Determine o quociente de cada uma das divisões. Sublinha, destaca a palavrinha quociente. Quociente é resultado da divisão. Item A. 30 dividido por menos 3. O 30 não tem sinal, então ele é um número positivo. 30 dividido por 3 dá 10. Mais com menos deu menos 10. Olha que fácil. Vamos ao item B. Menos 91 dividido por mais 7. 91 dividido por 7 deu 13. Menos com mais deu menos. Item C. Menos 77 dividido por 11. Menos com menos dá mais. 77 dividido por 11 dá 7. Item D. Mais 225 dividido por menos 9. 225 dividido por 9 dá 25. Mais com menos dá menos. Item E. Mais 196 dividido por mais 14. 196 dividido por 14 dá 14. Mais com mais dá mais. E item F. Menos 420 dividido por menos 35. 420 dividido por 35 dá 12. Menos com menos dá mais. Agora, a gente continua a resolução de exercícios na página 10. Vamos para o 25. O 25, ele pede apenas para a gente determinar. Então, vamos lá no item A. A metade de menos 10. Lembrar, galerinha, que metade é dividir por 2. Então, eu tenho menos 10 dividido por 2. Lá na divisão, dividimos os números. 10 dividido por 2 deu 5. Menos com mais deu menos. Palavrinha-chave do item A, metade. Vamos ao item B. A quarta parte de mais 4. Lembrar que a quarta parte é dividir por 4. Você tem um inteiro e divide em 4 partes iguais. Uma dessas partes é a quarta parte. Então, vamos lá. Eu tenho mais 4 dividido por 4. 4 dividido por 4 dá 1. Mais com mais dá mais. Item C. Nós queremos a terça parte de menos 12. Lembrar que a terça parte é dividir por 3. Então, eu tenho menos 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4. Menos com mais dá menos. Viram como é fácil? Palavrinha-chave do item C, terça parte. Item D, a quinta parte de menos 20. A quinta parte é dividir por 5. Então, nós temos menos 20 dividido por 5. Atenção na divisão. 20 dividido por 5 dá 4. Menos com mais deu menos. Tranquilo, né, pessoal? Livro de atividades, página 11. Agora, nós vamos para o exercício 30. Galerinha, de todos que nós fizermos sobre divisão, multiplicação, tudo das aulas anteriores, esse exercício 30 é muito importante. Por quê? Porque ele está reunindo todas as operações. Lembram quando vocês aprenderam expressões numéricas no 6º ano? A gente agora tem a expressão numérica com números inteiros. Então, muita atenção nesse exercício. Olha lá. Nós temos no item A essa expressão grandinha aqui. Percebam que nessa expressão nós temos parênteses.
Então, eu vou iniciar resolvendo as multiplicações e divisões. Lembrem-se que na ordem das operações, as multiplicações e divisões, elas vêm antes da adição e da subtração. E você pode sim resolver as duas, a multiplicação e a divisão, na mesma linha da expressão. Então, atenção lá. Vou começar resolvendo a multiplicação e a divisão nessa expressão. 12 vezes o 8 dá 96. Menos com menos dá mais. Percebam que o que a prof não está resolvendo, eu estou repetindo na expressão, eu estou baixando. Agora eu vou resolver a divisão. Menos com menos dá mais. 56 dividido por 8 deu 7. Olha como a nossa expressão já ficou menor. Agora eu posso somar todos esses números, porque sinais iguais a gente soma e repete o sinal. Então, olha só. Quando nós somamos o 96 mais o 24 mais o 7, deu 127. 127 positivo. Olha só a informação, nós finalizamos essa expressão efetuando as adições. Tranquilo? Vamos para o item B. Agora, no item B, nós temos os colchetes que não apareceram no item A. Tranquilidade, nós vamos resolvendo a expressão numérica de dentro para fora. Então, eu começo resolvendo os parênteses e depois eu vou resolver os colchetes. Atenção lá. Iniciamos resolvendo tudo que está dentro dos parênteses. Observem lá. Ficou 31 menos, abriu colchetes, 44 menos. Prof, por que ficou menos 78? Porque nós juntamos o menos 72 com o menos 6, que possuem sinais iguais. Sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Deu menos 78. Eu mantive o mais 28 e copiei todo o restante da expressão. Vou continuar resolvendo os parênteses até eliminá-los. Então, atenção. Repeti tudo que eu não resolvi. O menos 78 mais o 28 tem sinais diferentes. Sinais diferentes, a gente subtrai e fica o sinal do maior. 78 menos o 28 deu 50, negativo. Para eliminar os parênteses agora, olha lá, olha. A gente vai resolver a divisão. Então, eu repeti o 44 menos 50 dividido por 2 deu 25, menos com mais deu menos. Agora, o negativo pede o oposto. Lembram lá das aulas anteriores? Então, eu vou reescrever. Eu fiquei com 31 menos 44. O negativo pediu o oposto. O oposto de menos 25 é mais 25. Agora, eu vou resolver o que está dentro dos colchetes para poder eliminar. 31 menos 44 mais 25 deu 69. Gente, esse 69 que não tem sinal e poderia ter é um número positivo. O negativo, ele pede o oposto. Está pedindo o oposto do 69, que é o menos 69. Agora, sinais diferentes, subtrai e fica o sinal do maior. 69 menos o 31 deu 38, negativo. Atenção, sinais diferentes, subtrair e fica o sinal do maior número em módulo. Ou, lembra assim, tenho 31, gastei 69, estou devendo 38. Essa expressão foi um pouco mais longa. Mantenha a ordem, vá resolvendo passo a passo, linha a linha. Não adianta a gente querer resolver muito rápido, tudo bem? Agora, olhe o item C. No item C aparecem parênteses, colchetes e as chaves. E nós vamos começar resolvendo parênteses e depois colchetes. Lembra lá, sempre de dentro para fora. Vou começar resolvendo essa divisão. Então, eu mantive, eu baixei, repeti tudo que eu não ia resolver e vou resolver a divisão. 169 dividido por 13 dá 13, menos com mais dá menos. Percebam que a prof ainda não tirou os parênteses do resultado. Agora eu vou lembrar que o positivo confirma o número que vem logo após. Veja lá, eu repeti toda a expressão e o positivo confirmou o menos 13. Agora nós vamos resolver tudo que está dentro dos colchetes. E dentro dos colchetes nós temos números com sinais iguais. Todos eles são negativos. Sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Então, atenção, eu baixei tudo que eu não ia resolver
Somei 22 mais 13 mais 100, deu 135 negativo. O negativo ali, a subtração, está pedindo o oposto. Vou eliminar os colchetes. Mantive tudo que eu não resolvi. O negativo pediu o oposto do menos 135, que é mais 135. Agora, para finalizar, nós vamos resolver o que está dentro das chaves. Dentro das chaves, nós temos menos 74 mais 135. Sinais diferentes, subtrai e fica o sinal do maior. Olha lá então, fiquei com menos, que estava fora das chaves, 135 menos 74 deu 61, positivo. Lembrar que o negativo antes de um número, tanto faz se esse número está entre parênteses, colchetes ou chaves, ele está pedindo o oposto. O oposto de mais 61 é menos 61. Vamos então para o item D. No item D, a gente inicia resolvendo tudo que está dentro dos parênteses, ok? Então vamos lá, ó. Parênteses e depois colchetes. Atenção, eu fui baixando tudo que estava na expressão numérica. Comecei resolvendo menos 3 dividido por menos 3. 3 dividido por 3 dá 1, menos com menos dá mais. Mantive a adição e resolvi o que está dentro dos parênteses. Menos 7 mais 9. Sinais diferentes eu subtraí e mantive o sinal do maior. 9 menos 7 deu 2, positivo. Eu baixei os colchetes, baixei as chaves. Agora, olha lá, viram que a gente começou resolvendo a divisão e os parênteses. O positivo, ele confirma o número que vem logo após. Então, nós vamos ficar com a seguinte expressão. Mantive, baixei tudo, positivo confirmou mais 2. Para a gente eliminar os colchetes, nós vamos resolver essa adição. Mais 1 mais 2 deu mais 3. Toda a expressão a prof vai baixando todos os números, sinais e símbolos que a gente não resolve. Para eliminar os colchetes, o negativo pede o oposto. Então, ficamos com menos 4 mais, abriu chaves, 5, negativo pediu o oposto de mais 3, que é menos 3. Agora, eu vou finalizar resolvendo o que está dentro das chaves. 5 menos 3. Ficamos com menos 4 mais 2. O positivo, ele confirma o número que vem logo após. Então, nós ficamos com menos 4 mais 2. Sinais diferentes, a gente subtrai e fica o sinal do maior número em módulo. Menos 4 mais 2 deu menos 2. Galerinha, continuem estudando e resolvendo as atividades propostas. É muito importante esse empenho de vocês, ok? Semana que vem nós continuamos. Boa semana, fiquem muito bem!